Bom dia, tudo bem com você? Mais uma manhã hoje juntos para aprendermos mais um pouquinho a palavra do Pai de forma muito clara. Lembre-se, curta, compartilhe, deixe seu like e vamos juntos semear a palavra de Deus. E o tema hoje é Jesus surpreende abundantemente quando você crê. Mateus 17, de 24 a 27, estamos aqui juntos para aprendermos mais um pouquinho com o Pai. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença, eu me rendo plenamente em adoração, gratidão, dependência de ti, agradecendo esse dia lindo que o Senhor tem nos proporcionado, e eu me rendo para ser usada por ti, que o Senhor venha fazer em mim e através de mim. Eis-me aqui para louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui a palavra de Deus hoje pela manhã diz que Jesus estava ali, chegando de Cafarnaum, né? Eles chegaram ali a Cafarnaum e tinha alguns cobradores de impostos do templo que vieram ali e perguntaram a Pedro, né? Eles estavam ali naquela cidade e esses cobradores de impostos vieram até Pedro e falaram com ele. Então Jesus e Pedro estavam ali naquele momento. E aí ele perguntou assim: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E aí Pedro responde: como assim? Claro que paga, né? Como ele não paga? E aí ele entrou ali na casa para falar com Jesus. E Jesus ali de alguma forma vai ao encontro dele e pergunta: Pedro, o que você acha? Né? Os reis cobram impostos do seu próprio povo ou dos estrangeiros? E aqui Pedro responde que os cidadãos que devem pagar os impostos de fato são os estrangeiros, né? Que os cidadãos da própria, né, do próprio reinado ali não deveria pagar. Contudo, o próprio Jesus diz: nós não queremos ofender ninguém. Portanto, vá ao mar, lance um anzol. Outros, né, diz aqui de forma bem, pegue ali a vara, né, e lance ao mar. E quando você lançar ao mar, então o primeiro peixe que você pegar terá ali uma moeda de valor suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto. Pegue essa moeda e vá fazer o que deve ser feito. Então aqui, o que Jesus fez? Ele estava sendo questionado pelos cobradores de impostos justamente acerca, né, dele dar ou não ali o imposto para aquela, né, para aquela para aquele templo, na verdade, porque quem estava cobrando era ali para o templo, né? E aí Jesus diz de forma muito clara e abundante: vá ao mar, lance o anzol. E o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca desse peixe. E ali você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. O que Jesus quer nos dizer com essa palavra? Por isso que eu coloquei o tema: Jesus, ele surpreende abundantemente quando você crê. Porque Pedro ia falar: meu Deus, como assim? Eu vou lá, lanço e pego o peixe, abro a boca e vai ter uma moeda ali para pagar o meu imposto e o seu. O que era necessário para Pedro?
Ele poderia ter questionado a Jesus, ele poderia ter falado, mas como assim, Jesus? Eu vou até Judas, ou eu vou... Como assim? Num peixe eu vou lá lançar o anzol e o primeiro peixe que vier vai ter uma moeda com valor suficiente para pagar o meu e o seu. Então, o que aconteceu aqui? Pedro precisou crer naquilo que Jesus estava lhe dizendo. Então, Pedro não questionou, Pedro obedeceu, Pedro pegou aquilo que estava ao alcance das mãos deles, que é o que ele sabia fazer, que era pescar, e foi até o mar. E olha a fé de Pedro, gente. Isso é meio... Olha isso, se não é uma loucura. Parece loucura. Como assim? Eu vou lá, pesco um peixe e ali vai ter dinheiro suficiente para pagar o meu imposto e o seu. Mas Pedro creu. Pedro fez segundo aquilo que Jesus estava lhe dizendo. Pedro, ele foi, e ali ele foi surpreendido de forma abundante. Eu não sei quanto era o imposto da época, mas de alguma forma tinha um valor significativo, porque a moeda precisava ter o valor para pagar tanto o imposto de Pedro quanto o imposto de Jesus. E estava ali, então, a evidência viva e real. E aí Pedro foi, pegou o anzol, lançou ao mar, pegou o peixe, abriu a sua boca e tirou então a moeda. Qual é o milagre que você precisa hoje? O que você precisa do Pai para você viver de forma surpreendente e abundante quando você crê exatamente naquilo que Ele te diz? O que você precisa? Fé, convicção, obediência. Então, dentro dessa palavra fica muito, muito claro o amor de Deus para com os compromissos, né, em relação a Pedro e a ele, porque ali precisava ter amor, porque a gente só paga algo por alguém quando existe amor, quando existe cuidado, quando existe zelo, quando a pessoa de alguma forma coloca ali o seu melhor para ajudar o outro, né? Aqui foi essa moeda para pagar o imposto do templo. Mas Jesus, ele te ama, por isso ele veio para que você... Aqui tinha um imposto a ser pago, mas o que você precisa? De uma saúde restaurada? Ele restaura. Ele restaura a sua saúde, porque basta você crer. Ele diz, eu vim para curar os enfermos e doentes, porque eu tomei sobre mim todas as dores, todas as enfermidades, e sim, eu estou disposto a te curar. Eu estou disposto a salvar o seu casamento, eu estou disposto a mudar a sua vida financeira, eu estou disposto a fazer o que você precisa desta manhã. Que Jesus pode te surpreender abundantemente quando você decide crer. Então creia, porque a palavra diz que Jesus é o único que pode fazer conexão conosco ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através do Filho. Então aqui Jesus está te dizendo, eu quero te surpreender de forma abundante. Você crê? Então você precisa ler a palavra de Deus, você precisa saber o que o Pai faz, né, através do Filho por amor a você, ou o que o Pai fez, né, porque Ele já deu o Filho dele. E se você ainda não tem Jesus, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda minha história, me surpreende abundantemente diante daquilo que é essa nova vida que eu preciso em Ti. Faz em mim e através de mim. Jesus, eis-me aqui te confessando como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez essa oração comigo, saiba que Jesus tem um compromisso de amor com você, assim como ele agiu com Pedro. Jesus agiu de forma abundante na vida de Pedro, dizendo claramente,
vá lá, pega a sua vara, pesca o peixe, abra a boca do peixe, pega lá a moeda, pague o meu imposto e o seu imposto. Então aqui Jesus está dizendo, confia em mim que eu vou te surpreender de forma abundante, basta você crer. Então confie no amor da palavra de Deus. Essa palavra é viva e eficaz, ela é real, ela tem peso, ela é de verdade. Isso não é um conto, isso não é uma escrita qualquer, isso é o cumprimento daquilo que Jesus fez pela vida de Pedro e por ele ali, diante daquelas pessoas no templo. Havia uma necessidade, havia ali uma cobrança, havia ali de alguma forma um jeito de tentar de alguma forma desmotivar Jesus, mas ele é o dono do ouro e da prata, ele pode todas as coisas. Se ele pudesse, se ele quisesse, ele faria assim, ó, tiraria do bolso, porque ele traz à existência aquilo que não existe para abençoar os seus. Mas ele fez de uma forma que Pedro teve que ter uma ação. Pedro teve que agir ali juntamente com Jesus, através da sua fé, através da sua obediência, através da convicção daquilo que Jesus estava lhe dizendo. E nesta manhã ele te diz, se você crer, eu vou te surpreender de forma abundante. Seja em qualquer área da sua vida, seja diante de qualquer coisa que você precise, porque Jesus é isso, ele pode todas as coisas, para ele nada é impossível. Para você pode ser, mas para ele não. Ele pode tudo em todo o tempo, porque há poder no nome dele nos céus, na terra e embaixo da terra. Jesus é o único que tem poder para fazer qualquer milagre extraordinário e te surpreender de forma abundante. Você crê? Então ore agora comigo, vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a tua fidelidade, o teu cuidado, o teu amor em relação ao questionamento dos cobradores de impostos daquele templo. Assim é na nossa vida, Pai, porque a vida bate na nossa porta através de uma doença, através de uma vida financeira desestabilizada, através de uma confusão no casamento, através de uma confusão no meio familiar. Pai, mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas e em Jesus podemos também, porque Jesus tem poder nos céus, na terra, embaixo da terra, foi dado a ele como teu filho amado e através dele, através da conexão com ele, temos toda a liberdade, porque a tua palavra diz que tudo podemos em Cristo Jesus, porque tudo é possível ao que crê, porque aqui a tua palavra está dizendo que a obediência de Pedro, o fato dele crer, o fato dele usar ali o instrumento que estava na mão dele, o Senhor abençoou de forma sobrenatural. Poderia ser qualquer peixe, olha quantos peixes tinha ali, mas ele pegou justamente o peixe que tinha uma moeda com valor suficiente para pagar o imposto dos dois. E assim não é diferente na nossa vida. O Senhor se importa com a nossa dor. O Senhor se importa de curar as nossas vidas. O Senhor se importa de mudar a nossa vida financeira. O Senhor se importa de mudar a situação em meio à família. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que provê. O Senhor é aquele que enviou o teu Filho amado por amor a mim e por amor a cada um que ouve esta live. Por isso eu declaro na autoridade do nome de Jesus que o que a pessoa precisa que está do outro lado será resolvido a partir do momento que ela crer em ti e colocar a fé dela seguindo aquilo que o Senhor está dando, a direção daquilo que o Senhor está lhe dizendo, Pai. Então, em nome de Jesus, eu declaro a cura, eu declaro a restauração do casamento, eu declaro a restauração no meio da família, eu declaro, Senhor, uma vida abundante financeiramente, eu declaro, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que precisa, em nome de Jesus, porque eu creio
nesta palavra. Eu creio no teu poder. Eu creio, Pai, o quão verdadeiro é tudo isso o qual o Senhor está me capacitando nesta manhã para entregar aquela vida que precisa. Portanto, eu já te louvo e te agradeço por mais esta vitória no início desta semana, para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do louvor a ti. Assim eu te bendigo em nome de Jesus, já te agradecendo. Abba, Pai. Já te agradecendo, Jesus, já te agradecendo, doce, amado e querido Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Então saiba que Jesus está te dizendo nesta manhã, creia e eu vou te surpreender de forma abundante. Amanhã estaremos novamente aqui, Ele permitindo, e juntos vamos dar continuidade à palavra do Pai. Amém? E lembre-se, curta, compartilhe, deixe o seu like, vamos semear a palavra de Deus. Tem também o Pix, se você quiser abençoar meu ministério, que é semeandoparafruticar@gmail.com. Deus te abençoe de forma abundante e desde já vamos ministrar essa palavra no coração de alguém. Vamos transformar esse clique em bênção na vida de mais alguém. Você crê? Então Jesus vai te surpreender de forma abundante. Deus te abençoe.